Nós vamos iniciar o Evangelho do Encontro 27 no dia 2 de abril de 2017. Esse é o Evangelho. Então, nós vamos tratar do capítulo 11, amar ao próximo com a si mesmo. E vamos para o versículo 11, que trata do egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo e está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. De cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Quem me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício." É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que se lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravidar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril e, para isso, é preciso primeiro extirpá-lo de vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Lemos o 12? Lemos o 12. Sim. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado e se esconderia porque se encontraria deslocado por toda a parte. Então o mal desaparecia. Ficai bem compenetrados nisto. Começais, por exemplo, vós mesmos seres caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olhos com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal Sens, 1862. É o quadro atual dos nossos tempos, não é? O egoísmo está levando todo esse quadro que nós estamos, eu acho, interpretando nesse instante que o nosso país está correndo, que que o mundo está correndo, porque não há respeito por ninguém,
Não há, como diz a caridade, todos olham para os seus próprios interesses sem se preocupar com o interesse do próximo. Como ele diz aqui, se todo mundo olhasse o próximo e se preocupasse com ele, fazendo alguma caridade, algum bem, o egoísmo desapareceria, assim como o orgulho, que é de onde o egoísmo deriva. Eu acho que como é uma negação da caridade, ele tem a mesma destruir com tudo. Se a gente não conseguir vencer o egoísmo, a gente não vai conseguir nunca sair desse buraco que nós nos encontramos. E vamos ter as consequências, né? Assim como se a gente não sair, a gente vai ficando cada vez mais introvertido, cada vez mais preocupado, cada vez mais procurando culpar o outro e não desculpar o outro. E como ele diz aqui, e a gente esquece que Deus está aí para resolver os problemas dos outros e que nós devemos nos preocupar com os nossos e que Ele separa o joio do trigo. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente deve seguir. Não sei se alguém vai falar mais alguma coisa diferente, mais interessante. Eu acho que é isso, né? Acho que não é à toa que está dentro do capítulo Amar ao Próximo como a ti mesmo. Inclusive sobre isso a gente falou um pouco na aula passada, né? Por que amar o próximo como a ti mesmo? Porque o erro do próximo é o seu erro amanhã. Se aquele erro te incomoda, provavelmente você tem aquele defeito também. Então, Esse é outro aspecto. Mas como fazer isso se você é egoísta, né? Como fazer isso se você trabalha constantemente para a satisfação do seu próprio eu, né? Como você vai fazer esse olhar sobre os seus próprios defeitos se você está preocupado mais em se satisfazer, logicamente você vai culpar o outro, né? Como você falou, ou seja, é o caminho inverso do amar ao próximo, né? É totalmente o oposto do que a gente está falando aqui. E aí e egoísmo é isso. O egoísmo acho que ele toma diversas formas, né? Tem daquele mais descarado, né? Mais explícito, mais evidente, mas tem as formas mais sutis, né? Que estão, acho que assim, no nosso dia a dia mesmo. E essa a gente nós somos um pouco egoístas, ou muito egoístas, né? Dependendo do momento, e às vezes de formas que a gente nem percebe como, né? Então, às vezes, deixar de dar um bom dia, deixar de dar uma atenção para alguém pode ser uma forma de egoísmo também, né? Não é só aquele egoísmo evidente, mas também as formas mais sutis mesmo de egoísmo, a gente tem que também prestar atenção para, na medida do nosso entendimento, das nossas possibilidades, a gente tentar fugir disso, mas leva tempo. É uma luta. Nesse sentido de ter vários tipos de egoísmo, né? Dos mais descarados, um egoísmo que ultimamente tem me incomodado bastante, assim, de ver e que tem acontecido, que pelo menos eu vejo acontecer muito, porque é outro tipo de egoísmo, de assim, isso é meu, não vou te dar, né? Isso meio que a sociedade já reprime, né? Já é tido como uma coisa, entre aspas, errada e tal. Mas um egoísmo que tem me incomodado muito é o egoísmo, assim, de ideias, de você não ouvir a ideia do outro, o orgulho de sua opinião é a melhor de todos, e você não quer nem ouvir a do outro. Até pra, de repente, se você discordar, você até fortalece a sua. Se você não concorda, fala, não, isso não serve pra... Mas as pessoas não querem nem ouvir o outro. Então, assim, repele, com quem eu não concordo é idiota, pronto, acabou. Isso, pra mim, é um egoísmo total e um orgulho com você. De não querer nem dar espaço para a opinião do outro. Principalmente com essa coisa de rede social, etc, etc. Então você é orgulhoso e egoísta. Sim, você não tá nem sim, você não quer nem saber. É orgulhoso porque você não quer nem considerar que você não esteja certo. E eu acho que assim, mesmo que você não concorde, já sei, não quero nem ouvir porque eu não vou concordar. Tudo bem, eu acho que mesmo que você saiba que nem vai concordar, às vezes vale a pena ouvir o outro primeiro, se você acha que não serve, pelo menos você solidifica, você fica até mais forte, você aprende o que os outros pensam, mas fala, não, eu acho que é o meu mesmo, então até, mesmo quando a pessoa discorda, eu acho que vale a pena ouvir. Mas uma outra coisa também é que, por outro lado, que é a questão do livro da Irmã Dufour, né?
que ao mesmo tempo que, lógico, a gente tem que tentar ao máximo repelir o egoísmo, o orgulho, ao mesmo tempo não pode ser uma coisa de virar uma paranoia, porque egoísmo e orgulho fazem parte da gente, a gente tem, então a gente tem que tentar ao máximo evitar, mas a partir do momento que aparece, não é se autocriticar e autopunir. Criticar, ok, mas punir, né? Então você tem que entender por que aquilo apareceu e tentar pensar por que aquilo surgiu. Se tem no outro, pode ser que tem em mim e tal, esse tipo de pensamento. E não o sentido de reprimir por reprimir, esconder embaixo do tapete, né? E ficar se punindo. Porque isso também não só vai gerar autorrepressão, vai ficar pior e pior e pior. Então, acho que essas duas coisas, essas formas de egoísmo, né? Essa que eu tenho visto da opinião, que tem me incomodado bastante, talvez porque eu tenho, voltando pra aula, não sei, né? Mas eu disse, quando aparecer também, da gente não reprimir e se culpar e tentar entender por que tem e tentar melhorar. Então, acho que essas duas coisas que me fazem pensar. Eu acho que a pergunta que cabe aí, quando você se acha frente a isso, é: será que eu também estou fazendo a mesma coisa? Sim, pode ser. Não é? É aí que você teria que resolver e modificar, né? Sei lá. Uma maneira de você se melhorar e se autoanalisar. Mas eu acho essa coisa de pensar, se isso me incomoda, talvez eu tenha também da ideia e tal, talvez não tão escancarada como essas pessoas falam, o outro é idiota e tal. Eu acho que eu nunca fiz isso. Mas talvez na minha própria cabeça. Eu não falo, você é idiota, não vou te ouvir, mas na minha cabeça talvez eu já, não, isso me serve, vou ficar aqui educada ouvindo, mas não. Então no final talvez eu faça isso de uma outra maneira, mas também eu faço, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Fala da Fernanda tem um aspecto muito parecido com o que eu queria falar. Considerando a passagem que ele fala que o egoísmo é filho do orgulho, mas tem uma diferença, pelo menos eu enxergo uma diferença que é considerável entre eles, que o orgulho na verdade ele é um sentimento, ele é algo que você não que ele não é evitável por si. Em várias situações, pela sua natureza, o sentimento que você vai ter como reação à situação é de orgulho. E isso vai caber a você a reconhecer e saber lidar com ele. E o que seria saber lidar com ele? Porque, na verdade, o egoísmo ele é um comportamento, ele é uma atitude. E é uma dessas formas de como a pessoa lida com o seu próprio orgulho. O seu próprio sentimento de orgulho faz com que ela tenha uma posição, uma atitude egoísta. E como sendo um comportamento, né, uma atitude, ela em última instância ela é também uma escolha, né? No caso que o Daniel colocou do bom dia, a pessoa escolhe dar bom dia ou não, né? Ela escolhe ser egoísta ou não. Desde das pequenas coisas até os grandes comportamentos, as grandes decisões. E ele é diferente do orgulho, porque o orgulho você não vai controlar. Você não vai criar um sentimento de culpa pelo seu orgulho ou tentar reprimir a todo custo os seus sentimentos de orgulho. Mas você pode agir com esse sentimento de uma forma que não seja egoísta, procurar lidar de uma outra forma. Eu acho que essa é a diferenciação que eu faço entre o orgulho e o egoísmo. Que o egoísmo é um comportamento. Assim como ele coloca a caridade como contrário do egoísmo, né? A caridade também é um comportamento, também é uma escolha, em última análise. Eu escolho fazer a caridade, né? Como eu posso escolher não ter um ato, uma atitude, uma postura egoísta. Acho que é isso. Em algum momento aqui ele fala que o egoísmo é filho do orgulho, né? Então, isso. Vem do orgulho. Então, o sentimento que vem e aí você tem uma atitude egoísta. Né? Sim.
Mais alguém?